Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Felipe Cardoso, enorme prazer ter você aqui. Na aula de hoje a gente vai falar sobre públicos para negócios locais, um assunto extremamente interessante. Eu gosto muito de falar sobre públicos para negócios locais. Então, se você presta serviço para algum cliente que atua com um negócio local, então até mesmo se o seu negócio é um negócio onde a atuação ele ocorre em um local físico, essa aula aqui é para você. Antes da gente começar essa aula aqui, é importante dizer que eu costumo trabalhar da seguinte forma. Nós temos aqui a primeira parte, que é uma parte teórica extremamente importante, e temos a segunda parte, que é uma parte prática, onde eu mostro na tela do meu computador tudo sobre isso que eu vou falar aqui. Se você quiser ir direto para a parte prática, sem problema, na descrição desse vídeo aqui tem lá um link onde você pode acessar diretamente a parte onde a gente coloca a mão na massa, mas é muito importante tudo que eu vou explicar para você aqui nessa parte teórica, ok? E também eu gostaria de pedir para você dar um like nesse vídeo aqui, isso é muito importante aqui para o canal. Também se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar as notificações para você ser alertado todas as vezes que vídeos como esse aqui forem postados aqui no canal. E por fim, gostaria de dizer que eu sou o criador do Rocket Ads, que é um treinamento completo de Facebook e Ads, que vai ensinar você a vender todos os dias no Facebook e no Instagram. Se você quiser saber mais sobre esse treinamento, aqui na descrição também tem um link, clica que você vai saber sobre tudo, ok? Agora que eu já fiz todas as apresentações, vamos para a vinheta. Públicos para negócios locais. É um assunto extremamente interessante, eu gosto muito de falar. E muita gente acha que é muito fácil criar esse tipo de público. E de certa forma é muito fácil criar esse tipo de público. Entretanto, existem alguns detalhes, existem algumas nuances que vão fazer toda a diferença, seja para bom ou para ruim, na hora de você criar esses tipos de públicos, ok? Ou esse tipo de público, né, que é um público para negócios locais. A questão é que tudo que eu vou ensinar aqui nessa parte teórica, você tem que se atentar aos detalhes, porque às vezes você já sabe criar esse tipo de público, mas é um detalhezinho que vai fazer toda a diferença. E muitas das vezes aqui é onde eu vou colocar esses detalhes que vão fazer a diferença nas suas estratégias e no processo de criação de públicos para negócios locais, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de públicos para negócios locais, a gente tem que se preocupar com alguns pontos de atenção. Então a gente tem aqui alguns pontos de atenção. E o primeiro ponto de atenção é o tamanho do público. Cara, o tamanho do público ele é essencial na hora de você criar públicos para negócios locais. Por que o tamanho é essencial? Porque pode não parecer, mas muita gente esquece que quando você vai criar esse tipo de público, esse público ele tende a ser menor do que a maioria dos públicos que você vai trabalhar, com exceção dos públicos de remarketing, né? Por exemplo, se você compara um público de negócio local, um público para negócio local, compara, por exemplo, com o Lookalike, inclusive, eu vou deixar aqui um card da aula de Lookalike, onde eu falo tudo sobre Lookalike, também na descrição tem um link para essa aula aqui no canal sobre Lookalike. Quando você compara um público local com o Lookalike, a discrepância é muito grande, né? Então você, em tese, tem um público menor quando você trabalha com um público local. E muita gente não se atenta a isso, ela esquece do tamanho desse público. E isso vai fazer toda a diferença. Então o primeiro ponto de atenção é: quando você for criar um público para negócio local, você tem que ficar de olho no tamanho, principalmente quando você começa a trabalhar as especificidades ou a ressegmentação desse tipo de público. Se você não fica de olho no tamanho, você pode entregar muito pouco e você pode ter um público muito reduzido. Então imagina que você tem, por exemplo, um público para uma cidade lá e você vai criar esse público local para uma cidade de 300 mil habitantes. Então eu vou criar aqui uma audiência inicial para 300 mil habitantes. O primeiro ponto que você tem que entender é que quando você cria ali um público para negócio local, ele tem ali o início dele quando você não faz nenhum tipo de ressegmentação. Então ele tem ali uma estimativa de alcance. O Facebook ele te mostra essa estimativa de alcance, não, né? A estimativa de público que você tem disponível ali para você conseguir alcançar. Só que, obviamente, quando você está começando, esse público aqui é um público muito amplo. Porque você imagina, o seu negócio ou o negócio que você vai
criar os anúncios para poder impactar essas pessoas de determinada localidade, é um negócio que pode ter as suas especificidades. Então, às vezes, você tem um público local, mas você quer ser muito mais específico na ressegmentação, né? E aí, o ponto de partida é exatamente esse tamanho de público que você tem de determinada localidade. É a primeira coisa que você tem que olhar. Você tem aqui um segundo ponto de atenção, que é nas especificidades. O que são as especificidades? As especificidades, elas podem fazer parte da sua estratégia quando você quer trabalhar com uma ressegmentação. Ou seja, deixa eu dividir aqui para poder facilitar. Imagina o seguinte, a gente está falando de um público, de um negócio local, de uma cidade de 300 mil habitantes, é apenas um exemplo. E aí você quer ser muito mais específico, você quer atuar muito mais nessas especificidades. E é aí que entra a ressegmentação. Então imagina que você quer criar um público de um negócio local para uma cidade de 300 mil habitantes, mas você quer começar a ressegmentar, por exemplo, idade. E aí você identifica que o público que você quer atingir é dessa cidade, mas ele tem uma faixa etária entre 25 anos e 45 anos. Quando a gente ressegmenta, esse público que antes era de 300 mil habitantes já suga, né? já diminui bastante. É a primeira coisa que a gente tem que entender. A necessidade que você tem de fazer essa ressegmentação. Porque tem muita gente que abre um público local. E tudo bem, pode fazer parte da sua estratégia. Mas se for um negócio muito específico e se você já tiver informações do público que você quer atingir, a ressegmentação é extremamente importante. Só que além da idade, você ainda tem, por exemplo, o gênero. Ou seja, você pode identificar, por exemplo, que é um negócio onde você quer atingir apenas as mulheres. E aí você vai lá e você faz uma ressegmentação por gênero. O que vai acontecer? Vai diminuir mais ainda. E você ainda tem, inclusive, a possibilidade de colocar interesses. Você tem o direcionamento detalhado, onde você pode trabalhar com interesses, obviamente, demografias, né? Também, se a pessoa está em um cargo específico, se ela está em um nível educacional específico, se ela tem o comportamento de comprar, né? Se ela tem o comportamento de fazer viagens internacionais. A questão é que, além de interesses, você tem as demografias, mas que fazem com que esse público ele caia bastante. Então, quando você trabalha a ressegmentação, atuando em cima das especificidades, você tende a diminuir muito mais esse público, beleza? Qual é o terceiro ponto de atenção que você tem que ter aqui? Lookalike. Aí agora ficou complicado, hein? Você vai falar, Felipe do céu, o que tem a ver lookalike com público local? Você está falando de público local aqui, você me vem com lookalike? Vou explicar. Lembrando que na descrição desse vídeo aqui tem um link para a aula de lookalike, se você está boiando, e também tem um card aqui para você poder assistir essa aula. O lookalike é um público maior que é criado com base em um público fonte. Por exemplo, você tem uma lista de e-mails ou de telefones com seus melhores compradores, você tem lá 500 e-mails ou 500 contatos. Você tem a capacidade de transformar esse público de 500 pessoas, mais ou menos, em um público com mais de 1 milhão de pessoas iguais àquelas pessoas. Isso é o público de lookalike. Explicando de forma bem rasa, na aula de lookalike eu explico mais sobre isso. E aí é muito comum você combinar um público de lookalike com uma localidade. E tem gente que até combina um público de lookalike com uma cidade, né, com uma localidade, com faixa etária, com gênero e com interesses. Então entenda o seguinte, quando você vai criar um público de negócio local, se você tem um lookalike específico criado, tudo bem você combinar esse lookalike com um público local, de boa. Mas novamente você tem que ficar de olho nisso aqui, ó, que é o tamanho. Quando você puxa um público de lookalike, ele vai trazer o volume daquele público criado de acordo com o tamanho que você criou. Por que o tamanho que você criou? O público de lookalike você pode criar entre 1% até 10%. Ou seja, o que significa essa porcentagem aqui?
é exatamente o tamanho do público com base ao país que você seleciona. Então, quando você cria um público de lookalike, lá na criação do público de lookalike, você não consegue escolher uma cidade. Você consegue apenas escolher o país. Então, quando você escolhe você cria um público de lookalike e escolhe o Brasil, ele vai levar em consideração o tamanho daquele país, né? Qual é o tamanho? Quantas pessoas existem aqui no Brasil, moram aqui no Brasil? Então, a gente tem aí uma audiência de mais de 200 milhões de pessoas a nível Brasil, 220 milhões de pessoas, né? Mais ou menos aqui no Brasil. Então, se você coloca, por exemplo, um público de lookalike com 10%, vai ser mais ou menos 10% desse país que você selecionou, ou seja, 10% em cima de 220 milhões, uma estimativa. Então, quando você cria esse tipo de público, se você não sabe, quanto mais a agulha da criação de público estiver de 1%, mais qualificado tende a ser esse público de lookalike, qualificação levando em consideração o público-fonte que você cria. Então, se você está criando um público de lookalike dos seus melhores compradores, criar um público de 1%, 2% vai ser mais qualificado do que se você criar, por exemplo, um público de 7% a 10%, de 5% a 10%, ou até mesmo criar um público de 10%, que embora dentro desse público de 10% tenham essas pessoas qualificadas, é muita gente para você ter que atingir, então você pode atingir uma parcela de públicos, de pessoas desqualificadas, né? Então, o que acontece? Voltando aqui para o público de negócios locais. Quando você tem um público local, né, você quer criar um público local, mas combinado com o lookalike, você tem que tomar cuidado com o tamanho, porque se você, por exemplo, escolhe uma parcela, um tamanho daquele público de lookalike de 1%, ele vai ter aí 1.500.000, 1.600.000 pessoas. Quando você combina com uma localidade, você tem que garantir que dentro daquele público de lookalike de mais ou menos 1.500.000 pessoas, tenham que ter pessoas que moram naquela cidade. Então, quando você faz essa combinação, sem fazer qualquer tipo de ressegmentação, ela já cai bastante. Então, às vezes, você tem um público de lookalike de 1.500.000 pessoas, quando você seleciona uma cidade que tenha 300.000 habitantes, pode cair, por exemplo, para 50.000. E aí você talvez não entenda, caramba, eu tenho na cidade 300.000 habitantes. O público de lookalike é de 1.500.000 pessoas. Por que quando eu selecionei a cidade caiu para 50.000 pessoas? Por quê? Porque você tem que entender que o público de negócio local combinado com o público de lookalike vai ser a interseção dos dois. Ou seja, você tem lá 1.600.000 pessoas, né? Isso aqui é um ponto, tá? Então, ó, 1.6 milhões de pessoas, né, que é o público de lookalike, e você tem 300.000 pessoas, que é o público daquela cidade, são as pessoas que moram naquela cidade. Quando você cria essa combinação, você vai ter que ter uma intersecção, porque você imagina, você tem aqui, ó, um público de lookalike. Esse aqui é o lookalike, com 1.6 milhões. Aí você tem aqui, ó, um público das pessoas que moram naquela cidade de 300.000 habitantes. Então você tem 300k. E aí essa intersecção aqui, ó, é exatamente um exemplo, tá? 50.000 pessoas. Então, quando você combina um público de lookalike com um negócio, com uma cidade específica, melhor dizendo, você vai trabalhar com essa interseção. Quando você começa a trabalhar com essa ressegmentação aqui, aí isso aqui cai bastante, porque aí você vai ter que entender que dentro dessa interseção você vai querer pessoas de 25 a 45, aí vai diminuir mais ainda, de 50 pode cair para 30. Aí você vai gênero, feminino, vai cair mais ainda. Interesses, vai cair mais ainda. Então você tem que ter muito cuidado ao trabalhar com o público local combinado com um lookalike, né? Então, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é você criar as faixas de lookalike de 1%, geralmente eu crio de 1 a 2%, né? De 1%, aí depois de 1 a 2 ou de 1 a 3, aí depois de 3 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. E aí você vai testando essas frações, combinando com uma localidade, com uma cidade, e isso tende a dar muito resultado. E obviamente você cria também uma parcela maior de 10% de um lookalike para você poder testar quando a cidade é muito pequena, ok? Então você tem esses cuidados que você tem que ter aqui e ainda tem um quarto ponto de atenção, que é o último ponto de atenção aqui. Qual é o último ponto de atenção? É o raio. Mas que raio é esse, Felipe? O raio de alcance. Quando você cria um público para negócios locais, o Facebook ele faz o seguinte, ó. Ele trabalha aqui vai trabalhar com raio. E até aí tudo bem. Você tem a possibilidade de configurar raio, só que você fica travado nesse tamanho, nesse raio de alcance.
Existe uma forma de você destravar isso e eu vou ensinar na parte prática. Mas o que pode acontecer? Às vezes você quer pegar uma localidade específica, mas o raio do Facebook, mesmo que você diminua para o mínimo que o Facebook permite no primeiro momento, ele pode continuar pegando cidades próximas ou localidades próximas que você não quer. E aí entra um problema, porque você vai ter pessoas de uma localidade que você não quer que vão estar visualizando os anúncios exatamente porque elas estão nessas interseções aqui por conta do raio. E aí você tem que ter cuidado. Existe uma forma, na hora de você criar esse tipo de público, ou esses tipos de públicos, que você consegue selecionar apenas a cidade, sem levar em consideração o raio. Então você tem uma cidade específica e aí ele simplesmente vai levar em consideração somente a cidade, respeitando os limites dessa cidade. E aí você simplesmente corre do raio. Você não vai ter mais problema com o raio quando você trabalha da forma certa. Então, esses pontos de atenção aqui, com toda a atenção que você tem que ter com relação às especificidades, com relação à ressegmentação, raio, tudo isso é extremamente importante para que você consiga criar um ótimo público para negócios locais. O foco dessa aula aqui não são as estratégias para você atuar no negócio local, isso fica para uma outra aula. Aqui é apenas a arte de criar ótimos públicos para negócios locais. Agora que você já sabe toda essa parte importante e teórica, a gente vai para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar tudo isso para você na prática, ok? Vamos lá! Então, muito bem, agora que você já viu toda a parte teórica, chegou o momento de eu mostrar tudo para você aqui na tela do computador. Eu vou dar um exemplo aqui da criação de uma campanha, não vou me preocupar com todo o processo da criação aqui de uma estrutura de campanha, isso é um assunto para uma outra aula. Eu vou clicar aqui em criar, apenas para eu poder acessar aqui o conjunto, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma campanha de... Vou dar um exemplo aqui de uma campanha de mensagens, que é muito comum quando você trabalha com um negócio local, né? Então, você pode levar para o Messenger, para o WhatsApp, para o direct do Instagram, enfim, WhatsApp, né? Não WhatsApp. Bom, muito bem. Então, eu vou acessar aqui conjuntos. E aí, quando a gente acessa aqui conjuntos, a gente pode selecionar aqui a localidade que a gente quer veicular os anúncios, né? Então, você vê que eu tenho aqui em público a possibilidade de já fazer aqui todas as configurações, tá? Muito bem. Quando a gente vem aqui em localizações, você vê que ele já está colocando aqui Brasil, ele já colocou aqui uma faixa etária, né? Idade, gênero, direcionamento detalhado ainda não está configurado. Então, aqui é um público bem aberto, né? Porque ele está pegando do Brasil todo. Vou clicar em editar e aí a brincadeira vai começar agora. Eu posso incluir ou eu posso excluir pessoas, né? Então aqui, quando você clica nessa opção, você pode incluir ou você pode excluir. Além disso, aqui na parte superior você tem aqui pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização. Quando a gente clica aqui nessa opção, olha que interessante, você tem pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização, pessoas que moram nesta localização, pessoas nesta localização recentemente e pessoas visitando esta localização. Por exemplo, essa opção aqui, pessoas visitando esta localização, é interessante para nichos específicos. Por exemplo, você tem uma locadora de veículos, né? Você tem uma empresa de turismo, né? Então você pode criar um anúncio específico para quem estiver visitando aquela localidade naquele momento, né? Em tese, a gente trabalha mais com a opção aqui, pessoas que moram ou estiveram recentemente nessa localização, mas se você quiser, você também pode trabalhar com pessoas que moram nesta localização. Quando a gente vem para a questão do negócio local, né, quando você trabalha com negócio local, pessoas que moram nesta localização faz mais sentido, né? Muito bem, aqui embaixo você está selecionado, você está trabalhando com o Brasil. Se a gente vem aqui e a gente coloca Rio de Janeiro, você tem que ter bastante atenção com essa opção aqui, né? Você tem aqui estado, você tem cidade. Toma muito cuidado com isso. Isso daqui é uma pegadinha. Você pode selecionar, por exemplo, aqui um bairro, achando que você está selecionando uma cidade. Pode acontecer de ter um bairro com o mesmo nome de uma cidade. Então, sempre que você for selecionar aqui uma localidade, fica de olho aqui do lado para você não ter nenhum problema, ok? No meu caso aqui, eu vou exemplificar com cidade. Por quê? Quando a gente seleciona a cidade, como eu disse na parte teórica, você tem aqui um raio. E onde que entra o problema aqui? O problema entra exatamente nisso. Se eu aproximar aqui,
você vai ver que a gente quer atingir, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, mas olha como que estamos aqui pegando outras cidades, né? Então a gente está pegando Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu e por aí vai. Temos que ter muito cuidado com isso daqui, ok? Onde que a gente configura ou controla esse raio? Aqui em cima. Então você pode controlar o raio, ó, no mínimo de 17 km, só que ainda que você coloque o mínimo do raio aqui em 17 km, olha como ainda assim você está pegando cidades próximas, né? Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias. Isso aqui é muito ruim, porque às vezes você quer trabalhar somente com a cidade do Rio de Janeiro, ou somente com uma cidade específica, e você não vai conseguir excluir essas localidades, a não ser que você coloque como exclusão aqui. Só que ainda assim não é o ideal. Qual seria a melhor forma de você trabalhar isso aqui? Com uma opçãozinha que fica, de certa forma, escondida aqui, que é apenas a cidade atual. Resolvido o problema. Quando eu seleciono ali apenas a cidade atual, você vê que a gente trabalha agora só com a cidade do Rio de Janeiro, respeitando os limites. A gente não sai desses limites. Então, a gente não trabalha mais com o raio. Então, essa opção aqui, ela anula o raio, né? Mas talvez você fale assim, Felipe, ok. Mas e se eu quiser trabalhar com um bairro específico? Como que eu posso fazer aqui? Bom, muito simples. Eu vou pegar aqui. Então, a gente tem aqui o bairro. Quando a gente seleciona aqui o bairro e exclua aqui, obviamente, Rio de Janeiro, nós estamos trabalhando apenas com o bairro, Barra da Tijuca. Só que você vê que quando eu clico aqui em Barra da Tijuca, se eu clicar aqui na setinha, eu só posso excluir essa localização. Então, quando você trabalha com um bairro, você não tem o controle do raio. Olha que interessante. E aí você pode me perguntar o seguinte, Felipe, se for um negócio muito específico onde eu queira atingir uma localidade específica dentro de um raio e não queira atingir outras localidades. Tem gente que vem aqui, trabalha com a opção de exclusão e passa a excluir determinadas localidades. Só que existe uma forma de você resolver essa questão. Por exemplo, ó, se eu estou aqui com a Barra da Tijuca selecionado, você coloca aqui o bairro, ele não vai habilitar o raio, mas você tem a possibilidade de adicionar um pino. Olha que interessante. Quando você trabalha com pino, o jogo muda. Por quê? Porque com pino você trabalha com raio. Então você vem aqui em adicionar um pino e aí a gente adiciona esse pino mais ou menos aqui, ó. E quando você adiciona o pino, você vai ver que ele vai habilitar o raio. Só que a gente vem para um problema que é o problema do tamanho do raio. Olha aqui, ele está pegando até no oceano, né? A gente não quer isso. Então se você pega aqui, por exemplo, e clica aqui em cima, ó, você vê que, diferentemente do raio de uma cidade, o raio pelo pino, você consegue ter o mínimo do raio, que é de 1%. Ó. Ele vai de 1 a 80%. Quando você trabalha com o raio de uma cidade, ele vai de 17% até 80%. Né? Aqui é 80%, não 8%. De 1 a 80% não, quilômetros. De 1 quilômetro a 80 quilômetros, ok? Então, quando você trabalha com pino, você consegue trabalhar com um raio menor. Olha o que ele está fazendo aqui. Uma vez que eu já coloco o pino, eu posso vir aqui no bairro, eu posso deletar o bairro. E aí eu já estou trabalhando aqui diretamente com um raio nesse bairro. Aí você pode ainda assim falar, Felipe, ok, eu vou trabalhar nesse raio, beleza, já entendi. Mas, Felipe, eu quero fazer o seguinte, eu quero deletar, né, eu quero excluir um espaço específico aqui desse raio. Aí sim você pode colocar um pino. Só que ao invés de você incluir, você vem aqui e você coloca excluir. E aí você vem aqui em adicionar pino e aí você pode colocar o pino mais ou menos aqui, ó. Coloquei o pino aqui, ele vai habilitar aquele raio enorme, né? Como você sabe, no pino aqui você tem um raio mínimo de 1 km, então eu posso pegar aqui e eu posso colocar para 1 km. Então o que ele vai fazer? Ele vai diminuir aquele raio ali de exclusão para 1 km. Só que você vê que ele ainda não colocou a interseção de exclusão. E aqui é um trabalho de formiguinha. Você vai ter que pegar, obviamente, não deveria ter feito isso, mas tudo bem. Deixa eu colocar aqui o pino novamente. Vou colocar o pino mais próximo aqui. Você pode trabalhar aqui com um raio de 2 km. É isso que eu deveria ter feito anteriormente, né? Então, ó, coloquei aqui para 1 km o nosso raio. Então, vamos aumentar um pouquinho aqui, ó. Não peguei na interseção. Ok. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa interseção aqui, eu vou aumentar para 2 km e eu vou ver se ele vai aumentar um pouquinho mais. Vou colocar aqui para 2 km. E você vê que ele criou aqui um ponto de interseção. E aí você fala, Felipe, mas ainda não é o que eu quero.
O que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar 1% e ir testando, sempre afastando ele um pouquinho mais, porque não tem outra alternativa. Aí você vai ter que ir sempre selecionando aqui, excluir, aí você vai ter que pegar aqui o raio e vai ter que ir colocando ele, né? O raio não, o pino, né? Colocando aqui um pouco mais afastado para tentar com 1 quilômetro, que vai ser o raio, tentar pegar a interseção que você quer, ó. E aí a gente vê que a gente pegou uma interseção menor. Então não tem como, você tem que fazer esse trabalho de formiguinha se você quiser tirar algumas áreas específicas, ok? Olha que interessante, se a gente vem aqui e coloca CEP barra da Tijuca, você vai ter aqui os CEPs que você quiser, mas você vê que você tem aqui esses 5 primeiros aqui, que é o 22793. Você também pode trabalhar com CEPs específicos, pegando o início do CEP. Então, se eu pego, por exemplo, aquele início de CEP, deleto tudo aqui e venho aqui e eu coloco incluir, porque eu estou querendo incluir essa localidade, e venho aqui e coloco aqueles números que eu copiei, você vai ver que ele vai te dar aqui código postal, né? Ele vai te dar Rio de Janeiro, ou ele vai te dar aqui uma outra localidade que é lá na Turquia. Vou clicar aqui em Rio de Janeiro e ele, obviamente, já vai pegar esse CEP. Tá? Então, você vê que, inclusive, ele coloca aqui, ó, os limites, né? Então, a gente está pegando toda essa área aqui. Felipe, quero excluir uma área específica. Você pode pegar e pode trabalhar com a exclusão aqui, seja raio ou seja com uma localidade específica aqui que aquele CEP esteja pegando, né? Então, quando você pega aqui o início do CEP, a gente está pegando exatamente todas as variações desse CEP aqui, e não apenas esse CEP específico aqui. É outra forma de você trabalhar. Tá? Outra forma de você trabalhar aqui é o seguinte, imagina que você quer incluir a cidade do Rio de Janeiro, e aí a gente coloca aqui incluir cidade, fica de olho nisso, e você quer excluir alguns bairros específicos, e aí fica bem simples, né? Você vem aqui em excluir, e aí eu quero excluir, por exemplo, Barra da Tijuca, e ó, bairro, né? Então você vai selecionar aqui, então você vê que nós estamos pegando Rio de Janeiro com raio, cancela o raio colocando apenas a cidade. Então, ó, o que ele fez aqui? É um público de pessoas que estão aqui, mas que não estão nesse bairro aqui. Então, ele exclui Barra da Tijuca. Aí você pode colocar aqui Ipanema. Ipanema, bairro. E aí você vai excluindo e você pode excluindo os bairros, tá vendo? E ele vai colocando aqui o pino de exclusão. Então, você pode incluir, você pode excluir. Assim, é a melhor forma de você trabalhar. Outra coisa interessante aqui é que você também pode pesquisar por determinados locais. Olha que interessante. Se eu vier aqui, eu modificar aqui para incluir e eu colocar Aeroporto Santos, ele já vai me dar aqui, ó, é um aeroporto, Aeroporto Santos Dumont. Então, quando a gente trabalha com um local específico, você vê que você também tem aqui o raio, que ele vai de 1 até 80 quilômetros, né? Então, você consegue trabalhar também esse raio. Então, diminui, por exemplo, aqui para 1 quilômetro o raio e você vê que a gente pega uma localidade específica. Então, tem parques, praças, igrejas, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, Igreja Barra da Tijuca. Ó, ele vai te dar aqui, ele te deu Rio Design, Condomínio Rio 2, Cidade Jardim, Igreja Presbiteriana da Tijuca, Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca e por aí vai. Local, você vê que aqui do lado ele coloca como local. Por exemplo, estádio. Deixa eu colocar estádio Maracanã aqui. Então, ó, local, Maracanã, estádio do Maracanã. Quando a gente coloca aqui estádio no Maracanã, você vê que ele vai pegar aqui exatamente aquele local específico. Né? Então, ó, ele habilita o raio, obviamente. Né? Então, deixa eu ver se está tudo certo aqui. Está tudo certo, né? É exatamente aqui que fica o Maracanã. Ó, exatamente aqui. E aí você também pode trabalhar o raio. Então, ele tem aqui de 1 quilômetro para um raio de até 80 quilômetros. Então, você também consegue trabalhar o raio trabalhando com essas localidades específicas. E aí você pode testar uma praça específica, um local específico, um bar específico, um shopping, né? Inclusive, existem shoppings aqui. Então, se você digita shopping, aqui você vê que existem alguns shoppings aqui também como local, né? Então, por exemplo, shopping metropolitano,
Tá aqui, ó, um local também. Então existe um shopping aqui metropolitano, ó, shopping metropolitano barra local, e você consegue selecionar aqui também. Então você, para trabalhar com negócios locais, você vê que você tem muitas possibilidades aqui, ok? Agora, o cuidado que você tem que ter aqui, indo para a questão, né? Você já sabe que você tem que tomar cuidado com raio, beleza? Mas quando você trabalha, por exemplo, combinando com um público de lookalike, ó, se eu venho aqui, ó, eu vou vir aqui em público personalizado, vou pegar um público de lookalike, esse público de lookalike eu vou pegar de 1%. Então nós temos aqui um público de lookalike de 1%, você vê aqui o alcance potencial de 1.500.000 pessoas, só que se eu venho aqui e eu faço a ressegmentação, ele já vai começar a diminuir. Então se eu vier aqui, por exemplo, na localização e já colocar Rio de Janeiro, e vou colocar a cidade, fica olhando aqui, que ele vai te dar aqui, o alcance potencial caiu para 120.000 pessoas. Né? E isso porque a gente está com uma cidade. Só que ele está trabalhando com raio. Então, se eu venho aqui e coloco apenas a cidade atual, você vê que ele caiu para 87.000 pessoas. Ou seja, ele está pegando exatamente as pessoas que moram nesta localização, ou seja, na cidade do Rio de Janeiro, respeitando os limites, porque a gente não está trabalhando com raio, e que estejam dentro desse lookalike. Mas ainda assim, tem gente que vem aqui e ressegmenta mais ainda. Então, se você vier aqui em idade e colocar, por exemplo, eu vou pegar aqui de 20 anos até 45 anos. Vou pegar até 45 anos. Você vê que caiu para 70.000 pessoas. Né? Se você vem aqui em gênero e você coloca, por exemplo, mulheres, você vê que vai cair. Caiu para 22.000 pessoas. Então, quando você faz aqui uma ressegmentação trabalhando com o público de lookalike, você vê que diminui. Né? Então, por isso que é interessante você trabalhar com tamanhos diferentes de lookalike. Né? Então, você tem ali 1%, mas você também pode ter de 1 a 3, porque aí aumenta para 3 milhões, como você pode ver. Né? Então, aumenta para 3 milhões, você pode ter de 6 a 8, de 8 a 10, de 3 a 6 e também um completo, que é o lookalike de 12 milhões de pessoas. Então, quando você coloca esse lookalike de 12 milhões de pessoas, é um público maior. Você vê que com aquela mesma ressegmentação que nós fizemos, quando eu coloquei esse lookalike com 10%, você vê que ele foi para 190.000 pessoas. E isso interfere bastante aqui no alcance do público. Né? Então, quando você trabalha com lookalike, você até pode trabalhar com lookalike de 1%, mas vá testando. 1%, de 1 a 3, de 3 a 6, de 6 a 8 e de 8 a 10. E um público bem mais amplo que é de 10%, ou seja, ele é um público completo de lookalike que vai pegar um público bem maior. Então, você vê que essas especificidades aqui ajudam bastante você trabalhar com um público mais quente. Só que você tem que ficar de olho aqui no tamanho. E você, obviamente, pode vir aqui para direcionamento detalhado. Se você vier aqui em interesse marketing digital, você vai ver que vai cair bastante. Ó, interesses, marketing digital, e aí você, obviamente, vai ter um público menor. Então, ó, caiu para 85.000 pessoas uma estimativa. Então, ó, como que está configurado aqui? É um público de lookalike com 10% de pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro respeitando os limites, que tem de 20 a 45 anos, apenas mulheres e que se interessam por marketing digital, ok? Então, ó, se a gente pega aqui e troca o lookalike, ao invés de ser um lookalike de 10%, eu venho aqui e eu escolho um lookalike, que é aquele lookalike de 1%, que é um lookalike menor, você vê que caiu para 16.000 pessoas. É um público quente? É um público quente, porque a gente está utilizando um lookalike que tende a ser mais qualificado, porque está mais próximo de 1% ali, né? Então, na verdade, esse aqui tem 1%, e você está pegando aqui uma cidade específica, porque é um negócio local, no nosso exemplo aqui, e aí você está trabalhando as segmentações ou as ressegmentações de acordo com o que você deseja, né? Então, você vê que olhar para o tamanho é muito importante, mas não desconsidere esses públicos locais aqui com essas ressegmentações, porque são pequenos, públicos pequenos, mas são públicos muito quentes, ok? Espero que essa aula aqui, que essa parte prática, ela tenha clareado muito a sua mente, que você tenha aprendido muitos gatilhos aqui importantes para poder criar os melhores públicos locais.
Novamente, eu gostaria de pedir para que você curtisse esse vídeo aqui, compartilhasse, comentasse, se inscrevesse no canal se você ainda não é inscrito, ativasse as notificações e na descrição eu tenho o link para o Rocket Ads, que é meu curso completo de Facebook Ads, onde vai ensinar você a vender todos os dias pelo Facebook e Instagram. Se você quiser aprender muito mais sobre Facebook Ads, clica, confere todas as informações que tem lá na página e te vejo no outro vídeo. Até lá!